Olá, estamos aqui hoje para mais um JITcast e eu tenho 2 convidados muito especiais, que são meus amigos, meus clientes ou meus clientes amigos. Na verdade, quando a gente tem uma vida pautada em valores, a gente faz negócio e a gente faz o ganha-ganha com os nossos amigos. E talvez por isso eu tenha tanto prazer em trabalhar. Hoje eu tenho 2 convidados aqui, Luiz Otávio e a Carol. Olá, prazer todo nosso, né, Carol? Nossa, é uma honra, na verdade, honra. estar aqui com vocês, né? Com o André aqui, que virou realmente um amigo. Aí de longas E a família, datas, né? Já. Sim, Isso aí. com certeza. Isso A aí. gente fala de valores, tem que falar de família, sem dúvida. Muito né? bacana. Mas obrigado aí pelo convite. Espero estar à altura, né? É isso aí. Sem dúvida. E agradecer, Friozinho na né? barriga, mas vamos embora. O primeiro, né? Primeiro. Ah, que bom. Carol e Luiz, conta pra gente, acho que é legal a gente começar com a história da Sim. CVL, né? Isso. Então, vocês são proprietários da CVL. Hoje eu fiquei pensando, o CV é de Carol Vanelli e o Então, L você é de quer- Luiz, como você- é que é você isso, quer ou a não? Você quer a versão boa para me incluir ou você quer a versão correta? Inicial. Ela fala que o L é do Luiz, mas eu acredito que não tem nada de Luiz, né, Carol? São as minhas iniciais. São as iniciais da Carol. É que, na verdade, quando a gente começou, né, a desenvolver a CVL, a gente começou a pensar qual o nome que a gente poderia estar colocando e tal. E eu lembrei que quando eu comecei a desenhar os meus croquis, eu assinava com CVL. Que é as iniciais do nome Caroline dela. Vanelli Lapa. E aí... E aí, o que acontece? Depois veio o Luiz, né? Ela falou, vou pegar esse Lzinho aí e Mas- dar um pouco de crédito para ele. Mas as duas versões são muito válidas. São muito Até válidas. porque, né, Carol sem Luiz e Luiz sem Carol, né? Isso a gente É a deve ter percebido, né, dobradinha André? A gente de sempre, né? tá sempre junto, a Carol, né, minha esposa, minha dupla de vida. E acho que mais do que, né, só no pessoal, tem os negócios também que a gente tá sempre junto. Né? E Então, acaba que- a gente brinca, né? Acho que um sem o outro não funciona muito bem. Então, Não, todo mundo enxerga a gente realmente junto. E acaba que a minha profissão com a dele, né, se conecta complementa. totalmente, né? Apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Luiz Fala da Otávio. profissão de vocês, vamos lá. Sou a Carol, designer de moda. Até para você entender um pouquinho de como surgiu realmente o CVL, né? Então, acho Você que... é o Luiz Otávio, eu já me apresentei, engenheiro Luiz Otávio, sou têxtil. engenheiro industrial têxtil. Nós dois, né, temos formações no Senai CETICT. A gente se conheceu, inclusive, na faculdade, Há no Senai 20 anos CETICT, há 20 atrás. anos atrás. Hoje, com 2 filhotes, o Gabriel, de E o 12 Arthur. anos, o Arthurzinho, de 6, né? Que são Isso mesmo. nossos propósitos aí de vida, né, de família. E que a gente montou, né, lá atrás. E a gente começou, né, Carol? Jovens, Bem jovens e com aquele sonho, né, aquele gás. de empreender lá atrás. Sempre né? com cabeça de velho. Sempre Sempre. tivemos. Pensando realmente, né, no futuro, pensando no que a gente poderia fazer. Então, eu encontrei a Carol na faculdade, no Senai CETICT. E dali a gente começou, né, a se relacionar e criar esse sonho juntos. Então, quando a gente saiu... Novos, né, nós fomos para Brusque. Do CETICT, a gente foi para Brusque. Eu fui contratado, né, para uma empresa do sul de Brusque, chamada Renault, você conhece, né? Sim. A Renault Blue Label. E eu como trainee para E Renovil. nessa mesma época, a Carol foi para Renovil, Renovil. né, nessa mesma data, nesse mesmo ano, Juntos. juntos. E aí a E gente... sem Sem- ter nenhum combinado. sem era combinado. Era o destino trabalhando. Era o aí. destino trabalhando, a gente já se conhecia, né? Chegou no final do ano, o Luiz já foi contratado, e aí surgiu a Renovil ainda até lá. Aí os professores, todo mundo, Carol, você tem que fazer a prova para trainee. E eu já tava no MBA, né, de estamparia, e aí eu fiz, sem falar com meus pais, fiz. Foi aquela agitação, imagina, né? Durante o dia, eu avisei minha mãe, né? Falei, mãe, tô fazendo uma prova. Carol, o que você tá armando? Eu, não, mãe, eu tô fazendo uma prova, mais de 30 meninas, a gente tá aqui e tal, mas fica tranquila. Aí passei. Em menos de um mês. Estavam os dois Os lá dois. em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Sozinho lá, em meio aos alemães, né? E Sozinho a nossa lá. história profissional começou lá. Aí começou realmente lá. E assim, nós em Nova Friburgo não é habitual a gente ter donos de confecções de marca fitness como vocês e de lojas
que tem uma formação técnica na área, né? Talvez a gente esteja vendo isso agora nos filhos, Sim. mas as primeiras gerações não tinha isso. E desde que eu conheci vocês, sempre foi incrível ver essa capacidade, essa competência que vocês têm para criar. Carol, incrivelmente para criar, para fazer um trabalho maravilhoso com a marca. O Luiz, sempre que eu levo, ele debate qual fio que é melhor a gente utilizar, qual que parte não técnica, né? Me ajuda produção. bastante lá, com sempre uma opinião. E é bom poder trocar isso. Sim. A gente no Teixo, em Friburgo, Luiz, não tem o hábito, né? A maioria das pessoas não conhece os títulos de fio. Sim. Você, como engenheiro, é um grande conhecedor. Então, assim, eu tenho pouco diálogo quando eu uso lá um 75, um 44, e você diz, bota o 288 que tá mais filamentado, vai ficar um toque melhor. Então, quero te agradecer aí por esse feedback. A gente tá junto e... Né, é uma construção, uma troca. É até uma oportunidade da gente falar o quanto realmente o Teixo é importante, né, André? A gente conversa realmente com várias pessoas e muitas pessoas não têm essa parte técnica e acho que não sabe nem o que é o Teixo, né? Você que tá na produção, vai para a China, né, e visita, né, as fábricas, você vê o universo que é o produto Teixo, né? Então, a gente envolve desde a cadeia do agronegócio, né, com a plantação de algodão, a gente envolve, né, a indústria petrolífera, com a criação dos fios sintéticos, né, toda a parte da fibra regenerada, uma viscose que vem do eucalipto, muita gente não sabe, né? Que faz uma viscose, um modal, enfim. Então, a gente tem uma cadeia muito extensa. E quando eu fui para o Teixo, né, a Carol também entrou no Teixo, a gente começa a se encantar. Porque é um universo muito bonito de se ver, o maquinário que eles utilizam, né? Então, a gente estava até conversando sobre as fibras. Depois das fibras, a gente vai para a parte, né, de tecelagem, de fiação, de tecelagem, e de tinturaria. Né? Quantas máquinas, se você vê a quantidade de máquinas, né, e de processo que a gente carrega até chegar à roupa, né? E muitas vezes as pessoas só veem a roupa como produto final e não sabem ali por trás o que passou até chegar, né, no coisa. E toda a cadeia Teixo, o lugar que tem o Teixo, ele é um lugar que é próspero, prospera. Sim. Se a gente vê isso, eu comecei a fazer essa analogia, né? Até no Brasil, se você mapear os lugares que são fortes no têxteis, são cidades que são prósperas. Vi de Nova Friburgo aqui também, né? Que tem essa prosperidade. Brusque, né, Blumenau, a região, né, toda do Vale, agora o polo Teixo do Nordeste. Você vê que as cidades que prosperam são cidades também que carregam esse Teixo no coração. Construção civil é o segmento que mais emprega, né, de maneira rápida. Depois somos nós no Teixo, que vai desde do vestuário, né, do vestiário que a gente faz em Friburgo, mas pela indústria Teixo também, né, no Brasil inteiro. Eu sou vice-presidente do Sinditeixo, que é o sindicato da indústria Teixo do Estado. Tem 80 anos de sindicato, é o mais antigo do Estado. Comemoramos agora alguns dias atrás. É um sindicato que não está crescendo, ele vem encolhendo, porque a indústria nacional, né, de têxtil, né, e aí não estamos falando do vestuário, estamos falando do têxtil, ela vem sofrendo, né, com o custo Brasil, que tem sido um custo muito elevado, né? Não está fácil empreender no país com uma Selic tão alta, né, com esse cenário econômico. É um desafio, né? Total, mas ao mesmo tempo eu vejo tantas possibilidades, tanta coisa acontecendo, né? Então é realmente um segmento próspero. Né? Eu acho que o Teixo, hoje, acho que a gente se mantém firme, né? E próspero ainda. Porque, assim, produto por produto, né, você tem a China, que é muito mais barato, né, você tem outros países que vêm muito mais agressivo em preço, em quantidade e tal. E a gente se pergunta por que o Teixo ainda, né, é tão forte ainda no Brasil, né? E a resposta, acho que está no meu lado aqui, né? Eu acho que é a criatividade. Desenvolvimento. Então, o brasileiro, a gente se reinventa e, né, a todo tempo. Essa resiliência, né? Essa resiliência, os produtos que a gente desenvolve, né, a nossa brasilidade, a modelagem. Eu acho que é o Se a gente pensar na camisaria, por exemplo, a camisaria foi engolida, os ternos engolidos, né? Por quê? Porque são coisas de padrões muito o mundial usa a camisaria daquele jeito. Já a lingerie, o fitness tem toda essa particularidade, esse rebolado brasileiro, essa bossa nossa, o DNA brasileiro.
Então, Legal. acho que é por isso que a indústria Esse estilo de têxtil, ela vida, prospera, né? né? Essa E uma criatividade. coisa, Luiz, você falou sobre preço, assim, eu não vejo a China como quando você fala, comparando. a gente costuma dizer, compara Apple to Apple. Sim. Então, se você pegar um produto brasileiro de boa qualidade no fitness e um chinês, o chinês não é mais barato. Não o é. que me chama a atenção hoje é a capacidade produtiva, que a gente tem tido muita dificuldade. Hoje o ponto focal para mim, né, a gente tem visto aí os marketplaces, o TikTok Shop voando. E a tecnologia Como também, né? produzir em quantidade para suportar a crescente de uma venda. Que as pessoas começam lá no marketplace, e isso acho que o melhor caminho para começar, e de repente uma campanha dá certo. Isso é bom ou ruim, né? Tem clientes aí muito preocupados porque as coisas estão dando certo e agora ele precisa produzir. Aquela quantidade. E de um mês para o outro muda totalmente Completamente. o cenário. O caminho da venda, né? E essa aproximação. A gente estava até comentando isso, né, em relação ao atacado, varejo, Sim. os lojistas. Isso vai cada vez mudar mais, né? Porque a China, esses grandes players, não só da China, né? De outros lugares também, que vendem através do marketplace, veio para realmente ficar, né? E democratizar essa venda. Então, o que a gente vê? Muitas pessoas que tinham que vender para o atacadista vender às vezes, né, lá no varejo, já está pulando um pouco essa cadeia. Você já vende, já produz ali, né, na sua casa ou às vezes numa pequena confecção e você tem a possibilidade de botar seu produto direto na plataforma com uma quantidade enorme de pessoas. Agora, isso, assim, preocupa por um lado, né? Mas, assim, oferece também oportunidade de muita gente, né, iniciar o que você falou. Começar vendo. Com base no que você está dizendo, assim, o que me chama muita atenção na CVL, acho que eu nunca falei isso para vocês, né? É muito interessante e eu gosto muito de conversar e ouvir vocês para estar balizando, para estar entendendo o mercado. Por quê, né? A CVL, ela tem loja própria. Sim. Ela vende na internet e ela tem de lojista. Sim. Então, isso é omnichannel, né? E é difícil você ter empresas com omnichannel. Sim. A CVL utiliza sistemas de softwares que eu acompanho dos mais modernos que tem. Hoje vocês utilizam o RFID. Assim, no número pequeno de empresas em Nova Friburgo que utilizam RFID, né? E a sua criação, Carol, sempre incrível, com embasamento técnico. E o Luiz sempre muito atento ao título, ao fio, se tem brilho, se não tem brilho, que tecnologia que a gente está usando. Então, assim, sem dúvida nenhuma, cara, vocês estão entre os nossos principais clientes de qualidade do todo, né? Do ecossistema. É uma honra ouvir isso. Não, verdade, assim, bacana. Sincero sobre isso, não é uma confecção que eu vou lá conversar, é um ecossistema que funciona. A gente fala do software, a gente antes de começar estava aqui olhando, a gente está programando no Code e trocando ideia de programação. Então, assim, é falar de tecido, é falar de programação, é falar de mercado, é falar de desenvolvimento. Eu ligo lá, Carol, o que você acha dessa cor? Coloco na coleção, não coloco na coleção? É muito bacana. Por quê? Porque eu sei que você tem a loja, eu sei que você tem a internet, que você tem informação. Pesquisa. Então, assim, isso é muito valioso. É muito valioso ser amigo de vocês e fornecedor de vocês. É um carinho muito grande. Assim, agora também vou Uma falar, honra, né? Você encheu a nossa bola, também vou encher a sua. Não, a gente também, nessa proximidade, igual que você falou, né, de você poder trocar, né, com pessoas que tem experiência, entendem. né? Então, você, na verdade, é uma inspiração pra gente, André. E eu também nunca te falei isso, né? Essa inspiração que a gente tem em você, principalmente de buscar novidade, de estar na frente, de acreditar, né, de fazer o sonho, às vezes uma coisa que tá ali difícil e que a gente não tem a possibilidade de fazer, mas não. Vamos acreditar, vamos fazer, que vai dar certo. O mais importante, incentivar. A gente enxerga essa pessoa, né, em você também. E a gente que se sente muito feliz. E você também tem enxergado isso na gente, que é um trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo. E você, né, ajudou a gente E nos ouvir, né? Essa troca pra gente é muito isso. importante. Sim. E por incrível que pareça, a gente tem um ambiente enorme na cidade,
mas não é da cultura, muitas vezes, dos nossos, né, no caso, os concorrentes de vocês, dos outras confecções, dessa troca, que eu acho uma pena, apesar de vocês... Tô falando uma coisa aqui, que vocês participam do sindicato hoje na diretoria, e lá existe muita troca, né? Muita. Então, tem até duas coisas que eu quero comentar sobre o sindicato e quero que vocês colaborem em seguida. Assim, eu sonho, como friburguense, um dia de ver uma FEVEST com 200, com 300 confecções participando, né? Eu quero, assim... confeccionista precisa entender que o custo de entrada ele é extremamente baixo. É muito baixo. Muito e baixo você consegue até dividir, então acaba que... É muito baixo para o que oferece, André. Na verdade, não é o custo. Muitas pessoas têm dificuldade de ir lá, de se colocar. Tem muitas pessoas que se comparam. Por exemplo... sem dúvida nenhuma, e aí vão brigar comigo, o stand mais bonito da feira esse ano era o de vocês, né? Carol ainda tinha um chopp lá, que é uma delícia. Então, assim, né? É uma coisa feita com muito carinho. E porque o chopp, né? No final, esse network. E todo mundo ali, os amigos, essa troca. Então, é muito importante. A FEVEST é uma... Assim, a gente foi convidado, né, pelo Gustavo, para participar do Sindivest. Os dois, a dobradinha. Também, porque, né, André? Sempre os dois. Sim. A gente tem muito a contribuir também, acredito, com o Polo e aprender também. E a FEVEST, assim, desde o primeiro momento que a Carol participou, não, né, como foi diretora. Foi a oitava. Mas já é a nossa oitava FEVEST. Legal. Uma das coisas que, assim, a premissa da marca, acho que acredito até com um estilo de vida nosso. Se você vai entrar, fazer bem feito e fazer o seu melhor. Eu até brinco com a Ju, né? A Juliana, fala assim, Ju, fala que eu sou a mais chata. Porque... e sempre fomos os mais chatos. Sempre fui a mais chata. Por quê? Quando você faz... É o que o Luiz falou. Quando você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer bem feito. E eu sempre, por a gente ter essa oportunidade de participar de várias feiras, nacional, internacional... Eu falo, gente, quando eu vou fazer a FEVEST, eu tenho que dar o meu melhor. E eu tenho que fazer realmente o meu melhor. Esse ano, né, Carol, a gente viu que inspirou até muitas outras empresas eu fiquei muito a sair feliz. Do padrão. Os stands estavam lindos, diferenciados, e cada um mostrando o seu melhor. Seu melhor. Isso é muito importante. E isso é uma dualidade muito grande de muitos anos, que é assim... A beleza dos stands diferentes é algo incrível, é maravilhoso. Ao mesmo tempo, Luiz, Carol, a gente tem que tomar muito cuidado para que esses stands não cresçam muito, né? Sim. Porque o que acontece? Cada vez a gente afasta mais esse novo confeccionista que tem medo de entrar, André, né? Com pouco. A gente sempre fez muito com pouco. Eu acho que essa... você fazer muito né? Poucas boas ideias, né? Mas com pouco dinheiro. Não precisa Vocês investir muito. Adquiriram 2 stands? Ou era um Foram só? Um stand. Com um tamanho maior. Ele é mais fino, né? Ele é fino. Eu acho importante que a feira seja cada vez mais bonita, até porque a gente trabalha com moda. Então tem que ser lindo. Mas manter a porta de entrada facilitada pro confeccionista que não tem a expertise que vocês têm, que não tem, né? A feira esse ano... Para que seja algo de fácil acesso. Né? Se você ver a feira até esse ano, né, Carol? A própria mobiliário, que a feira já te dá tudo pronto. Fácil, né? É o tchan, o mobiliário, a parte da exposição da marca. Então já vem tudo nesse pacote. Uma feira iluminada. Você consegue já expor. Ampla, iluminada, e cada stand, o material estava lindo, né, Luiz? Estava muito bem organizado. E assim, André, a gente sempre fala, né? As pessoas falam, só venda. Sim, a venda faz parte, mas o network... Gente, essa mentalidade que a gente tem que tirar. Você expondo ali, você tem contato com tanta gente que passa, desde um fornecedor, desde um cliente. Muita gente chega e fala assim, eu participei da FEVEST, mas eu não vendi nada. Eu tive poucas vendas. A gente está ali, lógico, para você poder, né, se conectar e depois vender. Mas aquele momento em si ali não é só para a venda. E outra coisa, né? A gente tem todo o networking, a gente tem... você projeta a sua marca. Então, quem não é visto, não é lembrado, tem que ter, né, essa visibilidade. Então, você carrega toda essa... E ali nasce uma semente, né? Você vê, tem clientes que a gente fecha, às vezes 1 mês, 2 meses depois, mas começou ali, na FEVEST, conheceu a CVL. Carol, se a gente for para ter um cliente
bom, grande. bom, né, que a gente interage, já valeu a pena. E sempre tivemos mais de um, sempre foi muito bom. Então, assim, realmente É convidar importante. isso né, a gente que faz parte. Agora, eu também, a gente nunca se mostrou, né, nunca foi de né, aparecer e de tal. Só que a gente está sentindo essa necessidade, justamente também para motivar outras pessoas E a perderem esse medo, né? e fortalecer o nosso polo. E mostrar como Friburgo é importante. Como tem Sem empresas muito fortes. Né? Por exemplo, E unir, né? uma coisa que eu Essa pensei união. que parece não ter muito sentido, mas eu penso que tem, nós poderíamos ter uma sessão, inclusive, para os e-commerce. Os e-commerce. Que não estão ali para vender naquele momento, mas estão para fazer um brand ali, estão para trabalhar a marca. Sim. Pode ser até um ambiente meio lounge, uma coisa que não A precisa gente ser propôs produto esse especificamente. ano. né? Foi. A gente mas propôs esse ano, só que não, assim, não como a gente entrou já com meio que o bonde andando, né, com o carro andando, não deu tempo nós entramos ali em dezembro, no final do ano. da gente concretizar a ideia. Mas o que você falou é interessante, eu comecei a ver isso dentro da feira também. As pessoas que estão lá expondo são potenciais, inclusive, né, fornecedores para o pessoal, inclusive, do marketplace. Claro. Então, assim, por que não também? A gente vende, tem lojas em São Paulo, né? Então, hoje a gente está lá no Plaza Apollo, que é ao lado do Mega Polo, né? Do Brás, que é um dos maiores centros do Brasil, e referência em atacado. Eu fui lá conhecer a loja de Você foi lá vocês, conhecer? fui lá. Ih, O Polo foi o primeiro shopping de atacado, né? Primeiro Juntamente shopping de com o atacado. Mega. E se você vê a gente agora a tendência, inclusive dentro do Polo, do Mega Polo, tem o pessoal da Vitrine de Brasil que montou vários live shops. Não sei se você conseguiu ver E lá. acontecendo o tempo Acontecendo todo em tempo real com as lojas de atacado do Mega Polo, dentro, e uma parceria muito forte com o TikTok, por exemplo. Eu tinha ido conhecer o Busca-Busca, O Busca aí fui lá ver a loja de vocês. Ah, legal. E aí, André, você já parou para pensar como que o negócio está tão Acelerado. conectado e tão diferenciado essa parte das vendas? Como que um polo extremamente focado no atacado abre espaço, por exemplo, para uma das maiores empresas que estão se concretizando no varejo? Então, a gente tem que começar a pensar, né, realmente diferente, né? Essa conexão. Né, Sem dúvida, Luiz, já que você falou em pensar diferente, eu penso que a adaptação é a melhor habilidade ou qualidade que a gente pode ter nesse momento, né? Já dizia que não vence o mais forte, vence quem se adapta melhor, né? E a gente está acompanhando o movimento da venda na internet. Eu penso que está acontecendo um reset ali, um momento, uma janela de oportunidade muito grande. Há um ano atrás, a gente falava o seguinte, as grandes marcas, Friburgo tem grande e-commerce, talvez os maiores do Brasil, e eu vejo que eles construíram uma história durante um tempo e que qualquer um que fosse entrar nisso teria que investir muito dinheiro. E eu vejo que esse momento que nós estamos vivendo agora, ele é uma nova janela de oportunidade para as pessoas entrarem nisso. E o TikTok Shop, eu acho que está mudando um pouco, democratizando isso. Né? E, André, a forma de vender mudou. Mudou totalmente. É aquilo que você falou, a questão do... Né, a própria CVL mesmo, da questão do omnichannel, né? Então, a gente acorda e dorme pensando, né, no que fazer para ser omnichannel. E quando você começa a falar em omnicanalidade, aí entra o que a gente tinha falado antes, na questão da tecnologia, né? Então, você tem que ter uma tecnologia que seja uma tecnologia que você consiga integrar toda essa forma de venda em um canal, né, para você distribuir a sua venda de forma que você não atrapalhe os canais, né? Que você atrapalhe os canais. E essa tecnologia ela não pode ser um puxadinho digital, né? Ela tem que ser realmente bem concisa para o negócio realmente funcionar bacana. Então, a CVL investiu, né, nesses últimos anos aí, bastante nessa tecnologia. Para quê? Para você ter um centro, um RP, né, potente, que consiga trazer e se conectar de forma nativa com com essas outras tecnologias, né? E não vire um puxadinho digital. Que você consiga realmente saber que os dados, né? Que tudo aquilo ali se conecta de forma correta, né?
e trabalhar com essa tecnologia. E é até um grande desafio. Hoje a gente está com uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, e até do Brasil, do mundo, né? E até para eles a gente vê que é uma coisa também nova. Nova, porque tudo está mudando muito rápido. E quem pegar essa tecnologia, né, de início, e uma coisa que a gente estava vendo ali, né, que eu acho que é a tendência do momento, análise de dados. E antes a análise de dados era uma análise muito trabalhosa, era uma análise que você tinha que pagar um valor muito caro, né, André? Difícil acesso. E hoje está se democratizando também para as pessoas conseguirem fazer essa análise. Então, o que a gente enxerga, né? Quem hoje quem vai vencer, né, quem vai ter o melhor resultado é quem enxergar essa omnicanalidade, ter várias fatias, né? Pegar várias fatias. Multicanais. Né? E você conseguir analisar esses dados de forma rápida, né? Que você consiga mudar o curso, né, no momento que você precisar, né, no caso. E eu vi, quando você falava, eu fiquei pensando na Kodak, né? A Kodak. Fiquei imaginando a Kodak, que era dona de um mercado, que era gigante e que ficou para trás justamente por não entender o que estava acontecendo de mudança. Eu penso, Luiz, que tem muitos ERPs gigantes aí, talvez os maiores, que estão ficando para trás. Também. Né? Então, assim, o que está acontecendo de novo aí hoje assim, eu estou muito motivado e feliz com o que está acontecendo no mundo sobre as transformações de tecnologia. A IA, né? Tá mudando completamente. Temporalizou o tempo. Então, assim, o que você demoraria 2 anos, né? A gente teve um problema, a gente tem um CD hoje da JIT aqui, um em Santa Cruz, que a gente faz a importação por swap, e um em Santa Catarina. E semana passada eu estava em Santa Catarina e na segunda-feira de manhã eu tive uma notícia maravilhosa que por um erro operacional apagaram o estoque do CD. Que isso. Aí eu falei, o que a gente faz? E aí uma colaboradora lá, nervosa, coitada, né, ela super prestativa, falou assim, André, eu já estou lançando peça por peça. Eu falei, são 21.666 itens que você vai lançar um a um. Cara, volta lá no backup, imprime um arquivo, gera em CSV, manda. Na verdade, eu nem tinha, não consegui pegar ele no backup, porque o tempo não tinha sido o melhor tempo, mas tinha uma lista impressa. Tirei a foto das páginas, joga para IA, a IA transforma em CSV, baixa no texto, em 2 horas depois o arquivo estava colocado e a mercadoria estava de novo no estoque. Se fosse fazer manual... Nossa, né? Fecha a loja, não vende. Isso é só um detalhe da velocidade. E como é importante ter dados. Essa questão do RFID, né? É um custo, mas é um investimento que se paga a longo prazo, né? Hoje, por exemplo, todas as nossas peças, a gente tem em torno aí de mais de 100 mil peças no estoque. Tirando, né? Então, assim, nas lojas que você tem que fazer um inventário, hoje a gente faz inventários semanais. Quando a gente pensou em fazer inventário semanal? E engraçado... Então, a gente já tem análise de dados semanais de uma semana para outra sobre todo o inventário que você faz em minutos. Eu vou contar uma história para vocês. Há 13 anos atrás... aproximadamente, Tiago, meu filho mais velho, vocês não conheceram ele, né? Não, ainda Thiago, não, né? Tiago tem 31 anos, é cientista, mora em Luxemburgo, se formou na Europa e trabalha no Centro de Ciência. Há 13 anos atrás, ele fazia o FRJ Engenharia e ele tinha uma empresa na internet que era Dama Carioca e ele desenvolveu um software junto com o Sebrae era para o sacoleiro, que na época era o ápice, né? Era o sacoleiro indo vender online, como fazer isso. E aí ele desenvolveu um tal de um RFID, há 13 anos atrás, fez uma caixa, que a mercadoria dele, quando chegava, ele botava dentro da caixa e lia, 13 anos atrás. E ele foi aos Estados Unidos e comprou as antenas. Porque eu imagino que você faça hoje um inventário com leitor. Leitor, mas tem a antena também. Aí, há 13 anos, ele montou a empresa e instalou as antenas. Era ele, o sócio dele era o Matheus Motroni, filho do Rafael. E o Pedro Spinelli veio depois a ser sócio dele, Pedro da MAP. Depois foi sócio dele quando ele já estava indo morar na Europa, ou já tinha ido. E aí ele tinha desenvolvido a caixa do RFID há 13 anos atrás. Só, ontem eu falei com ele no telefone e falei, filho, aquelas antenas estão aonde? Ele falou, pai, tá lá. E as antenas estão guardadas, né? Eu ainda não fui buscar. Né? Mas que era 13 anos atrás. E o engraçado é que antes, quando a gente fazia esse inventário, André, iam mais de 10 pessoas
fazer esse inventário na loja. Hoje, uma pessoa só. Uma pessoa só e rápido. E né? rápido. Então, assim, é que você falou. Quem não tiver antenado, né? Literalmente antenado, falando da RFID, com né? essas tecnologias, assim, corre o risco, né? De realmente ficar para trás. Sim. Então, é uma mistura, né? Hoje, empreender, que você estava falando, empreender... Tem que ter coragem. Coragem, tudo. Então, é uma boa matéria-prima, né? Sim. É uma boa, Um bom né, bom desenvolvimento. É você saber se posicionar no canal certo e em vários canais, né? Sobre matéria-prima, Luiz, uma coisa que eu sinto, mas a gente está mudando essa cultura. Existe muita comparação. Sim. E a comparação está normalmente balizada não na qualidade, no valor, e sim no preço. Sim. E assim, é importante, eu sempre falo isso, assim, não tem milagre no texto. No texto não então, tem. quando chega alguém lá e me diz, eu tô comprando de fulano, eu tô comprando de algum lugar a tanto. Algum procedimento. Deixa eu te falar uma coisa. Algum beneficiamento, alguma Alguma coisa tá fora da cadeia. Pulou Ou não é o etapa. fio correto, ou o tingimento não tá sendo como deveria. Sim. Porque hoje, para variar preço no texto, você vai variar a qualidade. Com certeza. Não tem milagre. Não tem milagre, né? mágica, né? Não tem Sim, milagre. sim. A parte texto, quando esse processo a gente sentiu na pele, quando a gente morava lá ainda em Santa Catarina, que algumas empresas, né, queriam esse milagre. E a gente tem, por exemplo, hoje, a gente viu, na verdade, a cadeia toda do suplex, né? E hoje do Nós produto acompanhamos, duplo, né? né? Se desenvolvendo. Você acompanhou isso tudo, desde aquele fio lá com 36 filamentos para um fio hoje de 288, né? Filamentos com toque especial. Fio duplo. Então, a gente viu essa modificação. E quando chegava essa lá... evolução, né? Algumas empresas hoje que se consideram hoje de qualidade, realmente fazem produtos de qualidade... Se a gente for analisar bem a fundo, são empresas que ainda continuam mantendo o processo correto. Então, por exemplo, você vai hoje, né, termofixar um tecido. Então, se você termofixar ele, você vai tirar com a qualidade, né, um produto mais padronizado, com a memória... Se você reduzir esse tempo... Se você tira uma termofixação, você tira um processo. Né? Só que o tecido... Quem vai comprar talvez compre mais barato muito o mais tecido. barato. Vai comprar ali R$4, R$5 Mas a mais estabilidade, a solidez, tudo vai ser alterado. Tudo muda. Né? Então, assim, você tem que saber realmente o produto que você quer para o público que você quer, a composição, a CVL mesmo, a gente né, focado no atacado hoje de fitness e praia pronta entrega. Então, a gente tem loja de pronta entrega no atacado e nos feirões. Né? A gente tem feirões no Brás, em Caxias, né? Enfim. Nova Iguaçu. E quando a gente entrou lá, né, a gente viu muito produto ruim, né, que tinha lá no mercado. Quando a gente começou, chamaram a gente de doido. De doido. Vocês vão começar com esse produto. Esses doidos não vão durar não vão um mês. Vão botar essa loja pagando isso tudo de aluguel. Porque a gente quis fazer uma loja bonita. Então, e você vendo o crescimento da empresa, justamente por causa da qualidade, do produto que a gente colocou, um produto bom, né? Com todo um visual, né, bacana. Sim. Então, assim, essa ideia de o produto ruim, né, que vai, né, vender lá. Não. Inclusive, quando a gente iniciou com a poliamida, André, era até um preconceito nosso pro lugar onde a gente estava de colocar uma poliamida. A gente começou com poliéster multifilamentado, com poliéster com toque de poliamida, excelente. Eu lembro que o primeiro conjunto que a gente foi fazer de poliamida, eu falei, Carol, não bota isso não. Esse preço aí o pessoal não vai comprar. Pô, R$80 numa calça no atacado. Se não vender, vai tudo pro seu guarda-roupa. E aí foi um sucesso. Porque você estava num lugar que as pessoas estão acostumadas com um produto ruim. E aí, quando você entra com um produto, né, bom, né, de poliamida, com um design bacana... Uma modelagem incrível. As pessoas se despertaram. Não, eu quero isso aí. Você falou do poliéster, né, Luiz? O poliéster está muito criminalizado no Brasil... Muito. Porque se usavam fios inadequados, máquinas inadequadas para fazer o produto baratinho. Sim. A gente tem o Airlift hoje, que é a mesma base que a Halo utiliza, que são 20% de elastano, 280 gramas, com a zero trama transparência. Bem fechada, né? Zero transparência, zero pau excelente, que envolve o corpo, as curvas, valoriza. Vai deixar o cliente falar que a prova social é melhor. E aí acaba dando mais mobilidade. Opaco, que hoje você quase não encontra, praticamente não encontra no mercado um tecido opaco, ele é opaco. Então... E falando um pouquinho, né? A moda fitness mudou muito. Né? Então, a moda fitness te acompanha durante todo o dia. Virou estilo de vida. Então, o que a gente procura? Tecidos que tenham qualidade, que traz pra gente conforto,
maior mobilidade, segurança. E acho que é isso. Beleza, né? E aí beleza. E é isso que o cliente, né, procura. E aí eu tenho um exemplo prático do que a gente passou sobre isso. Eu trouxe uma base importada com 225 gramas e zero transparência. Mostrei para vários clientes. Carol, inúmeras confecções, né, e profissionais me disseram, cara, é maravilhoso o toque, mas ele é muito fino. A primeira pessoa que gostou dele foi você. Sim. Fez o shortinho que eu ando com ele para cima e para baixo para mostrar, para mostrar ele, viagem, na né? época, lembra? Eu tinha acabado de chegar de viagem e eu falei: André, lá fora só tá se usando isso. Só tá usando isso. E essa pegada do yoga, que tá muito em alta. Essa questão do conforto. Eu acho que é o conforto. Voltando um pouquinho, a gente falando do poliéster, né? Que você estava falando do poliéster. Né, em todas as nossas pesquisas que a gente fez fora, se você ver as grandes empresas, né, Nike, Adidas, eles usam muito poliéster. Então, assim, porque realmente é uma fibra que evoluiu muito. Então, tem poliéster hoje com muita qualidade. Muito a gente tem que desmistificar essa questão do poliéster. Então, o poliéster hoje... Sabor poliamida. Cara, poliéster hoje, assim, se você souber usar o tecido correto, né? Você tem umas bases muito boas de poliéster, que tem uma hidrofilidade boa, então que absorve já o... Não é aquele poliéster que fica escorrendo, não tem mais aquele odor. Né? Que tem tecnologia. Então, assim, hoje, até se você botar uma base de poliéster perto de uma poliamida, você olha assim, pô, tem gente que não identifica uma e outra, porque o nível de tecnologia que chegou é muito grande. Então, depende do público que você vai trabalhar e do produto que você vai fazer, né? E voltando agora um pouquinho para o tecido mais leve, né? Esse que você falou que a gente usa até como yoga, né? Que é um 225 gramas. A tecnologia hoje, antes a gente trabalhava com aquele suplex, não sei se você lembra, de 380 gramas. Pesado, né? Aquele suplex pesado que era um monofilamento, né? E para você não dar a transparência para o tecido, você tinha que botar um fio mais grosso e um elastano mais pesado para ele, né, dar aquele pau e não ficar transparente. E a gente viu essa evolução indo para um tecido de máquina dupla. O tecido antigamente, né, quando você... Lá atrás, ele era aquele tecido rígido, né? O tecido rígido é o que tinha qualidade, né? Sim, E foi quando mudando. a gente pegou essa evolução desse maquinário, da máquina dupla, cara, quando eu bati o olho, eu falei, cara, isso aí vai ser a tendência do momento e não vão voltar atrás. Aí você viu lá no Sul uma mudança. Antigamente a gente tinha máquinas duplas lá que faziam lanca, né? Enfim. Pô, e os caras, cara, o que eu vou fazer com essa máquina? E vendiam a máquina e passava... Era um problema, né? Um problema. E hoje essas máquinas, assim, cara, tá em falta. Luiz, eu vou te contar um segredo daquele aquele de 225 gramas que eu não contei pra ninguém. Ele é fio recoberto. Recoberto? Então, ou seja, a gente não coloca o elastano, você já recobre o fio do elastano. O fio já vem recoberto com o elastano. Por isso que ele tem aquele toquezinho. Na verdade, aquele produto... Aquele touch pitch, né? Ele é uma cópia, né? Ele é uma cópia do tecido aquele é da Lululemon. Essas empresas, né, maiores estão usando. Mas ali, assim, a Lululemon que usa todos os tecidos dela. Eu fui pesquisar sobre isso porque eu estava desenvolvendo uma coleção e com muita dificuldade de igualar. A gente pode fazer o pitch por tração, né? E não ficava igual. Não ficava igual. Aí que eu descobri que eram fios recobertos, começamos a usar os fios recobertos. Então é um 50, 288. Caramba. Uma coisa bem... Isso é legal, porque assim, nessa parte do... E máquina de Ketten, né? A de Ketten, você usa Ketten. O tecido mais leve, principalmente para o meu mercado, né? O nosso mercado, que é o mercado do Rio de Janeiro, né? Que é um mercado onde a pessoa... Né? O verão é muito intenso. Até as atividades. As atividades são ar livre, uma corrida. Então, esse tecido, ele dá um conforto muito maior, né? Se você vê, tipo, em termos de respirabilidade, né? De elasticidade. Então, eu acredito que, como foi uma evolução, né? Da gramatura mais alta, que era 380, aí mudou para 350, depois para 320, aí foram colocando 300, 280, né? Que a gente vê os tecidos hoje, para um 240, 230, eu acho que é o caminho... É um caminho sem volta, né? Sem volta. Que o ainda mais hoje que a gente tem o wellness, o athleisure, que é, né? Vocês mulheres
mais que os homens, mas usando aquela roupa o dia inteiro. O dia inteiro. Né? Essa semana eu visitei um cliente que faz um macaquinho com um suplex de 300 e faz duplo. Duplo. Falei, cara, a pessoa tá com 600 de gramatura. gramatura. Talvez na atividade física, naquela meia hora, seja até interessante, que dá ali uma sensação de compressão. De compressão. Mas Mas a depois, cara, mobilidade... mobilidade, Além do circulação, custo, né, André? um custo extremamente Aumenta o alto, custo, né? né? Aqui, vou aproveitar para fazer um convite para vocês, que eu penso que vocês são as pessoas ideais para a gente iniciar uma Assim, ao loucura. vivo aqui, André? Uma loucura e um projeto, sim. Quero convidar vocês para a gente fazer um ao vivo na próxima semana. No TikTok Shop. A gente tirar essa mesa. Vamos vocês lá. trazerem para cá o cabideiro. Cabideiros, produtos. Com ao produtos, vivo. principais produtos. Eu vou trazer umas bases nossas de desenvolvimento. Legal. E aí a gente vai fazer aqui uma Caramba. live ao vivo. Vamos? Fechou. Bora, fechou. Fechou. Topa! André sempre Bora. botando a gente. Hein? Olha, você convidou a primeira vez que a gente veio fazer, né, Foi. um podcast. Não sei se ficou bom, né? Porque a gente não tá acostumado, mas a gente aceita o desafio. Sim. Vamos? Vambora. Então, ó, vamos começar a postar aí na rede. Show de bola. Semana que vem a gente passa o horário ao vivo pra gente fazer a primeira live aqui do JITcast. Vamos. E eu acho que essa Desafio ideia, grande. talvez a gente mude o modelo. Você não falou que tá Tira a vindo mesa e um vamos tecido trabalhar. agora novo que você vai lançar. Sim. Então já vamos Vou modelar, trazer os lançamentos. pilotar, já trazer o produto pronto aí. Aí gostei. Do Gostei. tecido, Agora, agora gostei. Com a hein? tendência aí de mercado. Bora. Né? Olha, Tati, que ideia incrível deles. A gente aí. passa a base lá. Já passa a base. Não, e eles mostrar fazem. realmente a aplicação. A aplicação. Uau, incrível. Aplicação. Né? Traz, de repente, se der, não sei, mas aí vamos deixar a Tati também coisa. Traz uma modelo aí, né, Tati, pra gente poder, né, já vestir a modelo e ver como é que vai ficar na Fechou, modelo. vambora. Bora. Fechamos. Tati, 3 doidos juntos, é isso. Fechou. Comentou. Então eu quero agradecer a vocês, E a dizer que gente. foi um Agradece. prazer muito grande e que parece até o nosso bate-papo de domingo no barco, porque é sobre isso que a gente gosta de falar, é o prazer de estar junto com vocês. E é muito importante, André, quando a gente faz o que a gente ama, né? Esse brilhinho nos brilhinho nossos nos olhos. olhos E a gente enxerga, né? e esse desafio. Acho que a gente se desafia também, né? A cada dia a gente vai se desafiando. Eu aceitei porque, assim, sempre conversar contigo, a gente aprende muito, né, Carol? E É uma é um papo troca. tranquilo, fácil, né, André? Eu acho que a gente vai falando É do uma que a gente resenha gosta. boa. É uma resenha boa. E, É gostosa, e vai sonhando né? junto e vai, Vai. colocando ideias. E os negócios vão coisas indo, que né? parecem Vão até fluindo. impossíveis, né? Da gente fazer, mas que a gente vai concretizando. Então, acho que a gente realmente não pode deixar morrer Não, isso. e se conectando. Essa vontade, né, de fazer o negócio acontecer. Então, a gente aqui agradece. Muito. Né, pela confiança, por apostar no nosso Espero que você tenha trabalho. gostado. Então eu quero agradecer vocês de novo, agradecer você que está assistindo, dizer que semana que vem vai ser um desafio, mas a gente está aberto ao desafio. Isso E aí, essa é ó. a sugestão para você, se desafie, participe da FEVEST, vá a feiras, vá a eventos, faça live shop. Uma vez eu li uma coisa muito interessante, quando você gravar um vídeo ou fizer uma live, se você olhar uma antiga sua e não achar ela esquisita, tem alguma coisa errada, Errado. porque a gente melhora mesmo. É isso Você mesmo. grava a primeira e acha que ficou legal e nem Não ficou tão ficou. legal, mas nada disso importa. O que importa é a gente estar fazendo, Fazer. se Importa é fazer. movimentando. O perfeito não é feito. E aí o desafio é, nós vamos fazer a live aqui. E aí depois você vai postar e vocês vão fazer a de vocês E, aí. André, as pessoas se conectam com a verdade, Justamente. né? É isso. Um brilho nos olhos com a verdade. E é que você falou, assim... E só quem cresce, quem se desafia. Eu e a Carol, os dois, assim, principalmente a Carol, né, que começou a botar também, né, a cara e se mostrar. Eu ainda não tinha muito isso, eu fico um pouquinho escondido, né, porque eu sou mais da produção, não sou muito dos vídeos, da Mas apresentação. eu também não. Mas eu acho que quão importante é realmente você botar realmente a cara ali e fazer o negócio acontecer. E isso motiva, né, André? A gente acha que não, mas motiva muitas outras pessoas. E os nossos clientes, a gente ouve muito. Que as muito, pessoas se né? espelham na gente, né? Na coragem, na vontade de crescer. E a CVL de fazer justamente para diferente. isso. A CVL, agora voltando um pouquinho, né, nasceu justamente para você dar oportunidade para quem precisa mudar de vida. Empreender. Então, assim, a gente como empreendedor inspira outros empreendedores a comprar, né, e começar a trabalhar São com os nossas peças, revendedores. revendedores. E a gente Que viu muitas vezes é um complemento. vários casos da pessoa realmente mudar de vida.
Então, inclusive, Nós somos hoje, cases de sucesso. case na nossa empresa. A nossa coordenadora hoje de venda, a Kellyzinha. Foi a nossa Vai dar um primeira, foi a cliente, né? Foi nossa cliente. No momento de vida E dela. contou um case de superação de vida. No momento que ela mais precisava, ela contou isso pra gente sem a gente saber. Começou a vender Depois CVL. que ela foi realmente contratada. Comecei a vender CVL e naquele momento que eu estava desesperada, que eu não sabia o que fazer, isso trouxe... Ela até falou uma coisa bem forte, né? Que às vezes eu não tinha dinheiro para comprar um pão pro meu filho. E aquilo ali, naquele momento, me trouxe o dinheiro para eu comprar um bife, um pãozinho pro meu filho. E dali ela foi. E dali ela foi. E hoje em dia ela, né, vende direitinho. Vende direitinho, montou o site dela e está prosperando e vendendo. Então, como... É importante dar essa oportunidade. A gente não vê isso, mas como nosso trabalho, né, que vem desde lá da tua criação, do tecido, o desenvolvimento, né, da Carol, nossa produção, transformam vidas, né, André? A gente tinha que, inclusive, colocar isso aí mais em pauta e trazer, né, esses cases de sucesso para mostrar como que aquilo ali pode transformar e trazer renda dignidade, né, para uma família, né, para uma prospera, né, para uma vida. Nós então, somos empresários, nós queremos obter o lucro, mas a gente nunca saiu de casa para trabalhar pelo dinheiro ou somente pelo dinheiro. Esse exemplo dos olhos brilhando. Isso. Então, eu acho que a gente fecha hoje dizendo que é uma vida de valor, como a gente começou aí abriu dizendo, e é uma vida de propósito de mudar a vida das pessoas, propósito de mudar o nosso ambiente, propósito de fazer uma cidade e um país melhor. É isso. Isso aí. E agradecer, né, também assim, eu e a Carol, a gente está representando aqui, mas tem toda uma equipe, né, por trás, né, são 70 colaboradores, então agradecer principalmente a eles que realmente fazem essa engrenagem girar. A gente brinca que a gente conduz ali, né, mas o motor mesmo são realmente as pessoas que estão do nosso lado fazendo o nosso acontecer. time. Obrigado. Isso. Obrigado a vocês. Obrigada. Isso aí. Foi. Isso porque não gosta de falar, né, André?